Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro de Platão. Eu parei quando Sócrates diz que vai agora se pronunciar a respeito de um discurso conscienciosamente escrito com a sabedoria da alma. Vamos lá então? É bonito agora a gente perceber também essa imagem que ele faz do agricultor, e a gente pode pensar nesse agricultor inteligente que ele vai apresentar como alguém que semeia, né? Semeia sementes de sabedoria que sejam realmente algo que cresça, que se eleve. Vamos lá então? Fedro, por acaso estás a referir-te ao discurso vivo e animado do sábio, do qual todo discurso poderia ser tomado como um simples simulacro? Sócrates, exatamente a esse. Diz-me então, um agricultor inteligente possui sementes às quais dá grande valor e de que pretende obter os frutos. Achas que esse agricultor pensaria em semear essas sementes durante o verão nos jardins de Adonis? Adonis, né, o senhor. E que esperaria vê-las desenvolvidas, tornadas plantas no prazo de 8 dias? Seria possível que assim acontecesse, mas a simples título de culto religioso na altura das festas em honra de Adonis. Mas, quanto às sementes a que deseje dar um fim útil, semeá-las-á em terreno apropriado, utilizando a técnica da agricultura, e sentir-se-á muito feliz se ao 8º mês colher todas as que semeara. Está claro aqui ele fazendo uma pergunta, né? Um agricultor inteligente que possui essas sementes que vão dar grande valor, vão dar frutos. Você acha que ele plantaria, né, essas sementes nos jardins de Deus, né? Que poderia ver essas sementes desenvolvendo 8 dias? Tá, isso poderia acontecer num dia ou outro que tivesse um rito religioso específico, né? Na altura que ele diz aqui, das festas que faziam cultos a Adonis. Mas as grandes, né, a grande quantidade de sementes que ele tem, ele saberia que para isso ele teria que usar uma técnica de agricultura para plantar, e que esse plantio demora tempo, que não 8 dias como nesse processo anterior, mas 8 meses, por exemplo, né? Fedro responde, é evidente, Sócrates, que esse homem faria ambas as coisas, uma com intenção séria, outra com intenção diversa. Sócrates, mas podemos nós dizer que o homem conhecedor do justo, do belo e do bom dará às suas próprias sementes um uso menos avisado do que o agricultor? Fedro, por nada neste mundo. Sócrates, pois bem, é evidente que quem conheça o justo, o bom e o belo não irá escrever tais coisas na água, nem usará um caniço para semear os seus discursos, os quais, além de impotentes para se defenderem por si mesmos, não servem para ensinar corretamente a verdade. Fedro, pelo menos, não seria provável que o fizessem. Sócrates, é evidente que não. Não deixará naturalmente de semear nos jardins literários, mas apenas por passatempo. Ao escrever, apenas procurará acumular para si mesmo um tesouro de rememoração para a velhice, pois os velhos esquecem tudo. Tirará também grande prazer em escrever para os que seguem no seu caminho, e muito se alegrará vendo crescer essas tenras plantas, enquanto uns se divertirão em banquetes e outros festins semelhantes. O homem de quem falo divertir-se-á com coisas que referi, com as coisas que referi. Fedro, que magnífico divertimento, Sócrates, quando comparado com esse outro gênero de divertimento de que falaste. Que bela atividade a de um homem
que se compraz escrevendo discursos sobre a justiça ou sobre outras virtudes. Sócrates: assim é, meu caro Fedro, todavia acho muito mais bela a discussão dessas coisas quando se semeiam palavras de acordo com a arte dialética, uma vez encontrada uma alma digna para receber as sementes. Quando se plantam discursos que se tornam autossuficientes e que, em vez de se tornarem estéreis, produzem sementes e fecundam outras almas, perpetuando-se e dando ao que os possui o mais alto grau de felicidade que um homem pode atingir. Fedro: isso que agora disseste é ainda mais belo. Sócrates: já que chegamos a um acordo, caro Fedro, podemos decidir agora sobre outro assunto? Fedro pergunta: qual é ele? Responde Sócrates: aquele que tentamos esclarecer e que nos conduziu até ao ponto a que chegamos. A censura que dirigimos a Lísias por causa dos seus discursos escritos, o que, por sua vez, nos levou à classificação dos discursos, procurando saber o que tem arte e o que carece de arte. Tanto quanto me parece, julgo termos distinguido perfeitamente o que é arte do que não é arte. Olha, ele está aqui nos relembrando um caminho que ele fez nessa trajetória do livro, de onde partiu, o que está sendo colocado aqui em análise. E aí uma coisa importante nesse pedaço aqui, que eu imagino que ficou claro para todo mundo, que é esse conceito, né, do homem conhecedor do justo, do belo e do bom, como um agricultor, né? Pessoas deste mundo que conhecem o justo, que praticam o bom e o belo, né? E que não vão escrever na água, né? Não é nem na areia, não vão escrever ali num local onde não seja frutífero, onde não dê plantas, não dê frutas, porque não seria um texto, por exemplo, né, entregue às águas, não teria nenhuma serventia. E seria, como eu já disse, né, um texto, por exemplo, que possivelmente não teria o entendimento correto e, portanto, ele usa essa ideia aqui do texto não poder defender a si mesmos. No entanto, quando esse tipo de homem, né, que são homens justos, que buscam o bom, o belo, eles encontram pessoas com as quais eles podem semear essas palavras, né, de acordo com a arte da dialética que ele diz aqui, né, eles encontram então essa alma digna para receber as sementes, que é, na verdade, de alguma maneira, né, o Platão criticando a própria obra, no sentido de que esse livro ele é um texto escrito. Então, enquanto um texto escrito, se não existe aqui a possibilidade hoje de se conversar com ele, né? É muito importante que esse texto seja lido até em conjunto, se discutindo isso, para quê? Para que isso que está aqui não seja lido de forma equivocada, para que esse livro plante sementes na nossa alma que estamos lendo hoje, né? E que a gente possa seguir esse mesmo caminho, lendo um pouco mais, analisando um pouco mais, vivendo um pouco mais, discutindo isso em grupo e decidindo agora o que vamos fazer sobre esse assunto que lemos, né? Porque podemos ou não colocar isso em mais investigação e mais prática, ou simplesmente podemos fechar o livro e dizer, bom, que ótimo, eu li Platão, e isso tem muito a ver, né, com a arte da vida, o que realmente, né, sai do campo do discurso da arte, né, para a vida vivida com arte, né, buscando realmente ser aquilo que realmente somos. Então vamos continuar a partir de amanhã. Agora ele vai rememorar um pouco da trajetória aqui novamente, da alma, dos discursos e tudo que foi apresentado até agora. Ele faz um pequeno resumo para nós. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã. Bye, bye.